Então, nesse vídeo aqui, eu vou explicar o porquê essa situação pode acontecer. Por exemplo, você vai ver ali deputados federais, deputados estaduais, que, mesmo tendo mais votos do que um determinado candidato, não foi eleito. E esse candidato com menos votos foi eleito, tá? Eu vou explicar o porquê isso acontece. Mas antes de mais nada, você precisa entender o funcionamento básico dessa questão das vagas de deputado federal, deputado estadual. Vou utilizar a princípio aqui como deputado federal, mas vale também o conceito para deputado estadual. É outra coisa, você só vai evidenciar, você só vai ver isso quando você fizer comparação de um deputado de um determinado partido e um deputado de um outro partido. Vamos lá, vamos entender o básico disso e a gente chega no entendimento do porquê acontece. Por exemplo, para deputado federal, cada estado tem ali uma quantidade de vagas. Eu vou utilizar como exemplo Minas Gerais. Ele tem aqui 53 vagas para deputado federal. Só que na hora de fazer a distribuição dessas vagas, não é considerado apenas a votação do candidato. Não é considerado o candidato em si, mas o time que esse candidato joga, ou seja, o partido. Vamos colocar ali os candidatos como jogadores e o time como partido, ou partido-time, time-partido. Tá? Então, quanto mais votos os jogadores desse time têm, mais vagas esse time vai ter direito. Ou seja, tá correto, tá? Não tem nada de injusto nisso. Não tem nada de errado. Se eu tô votando num jogador de um determinado time, como que eu vou torcer pro jogador e não vou torcer pro time? Como que eu vou querer que aquele jogador me represente e aquele time não? Não faz sentido, ok? Então, na hora de fazer a distribuição, os votos que todos esses jogadores, ou seja, esses candidatos desses partidos têm, vão ser somados. Aí se faz a divisão e distribuição entre partidos dessas, nesse exemplo, 53 vagas. Vamos ver agora na prática. Então, o que acontece? Pegando Minas Gerais aqui, deputado federal, e vamos descobrir qual que seria ali o preço, entre aspas, dessas vagas, ou de cada uma dessas vagas, que serão pagas ali com os votos desse time. Então vamos fazer aqui o cálculo. Eu vou arredondar alguns números, só para efeito de cálculo ali. Mas, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais teve 11 milhões de votos válidos para deputado federal. Então eu vou colocar aqui 11 milhões. E a gente já sabe que em Minas Gerais serão 53 deputados federais. Ou seja, uma vaga custa para esse time 207.547 votos. Tá ok? Uma vaga. Para saber quantas vagas ele consegue comprar ali com os votos que ele tem, então a gente soma os votos de todos os jogadores desse time e divide pelo preço de uma vaga. Um partido que tivesse 1.600.000 votos, ele teria direito a 7,7 vagas, porém sempre se descarta o número quebrado, por assim dizer. Então seria 7 vagas para esse time, tá ok? Então acho que vocês já entenderam no critério de distribuição. Então agora vamos utilizar um exemplo prático aqui, com números também reais, que aconteceu aqui, e já fica aqui, obviamente, toda a admiração aí Essa é uma conquista mais do que merecida, tá? Conquista aí do Nicolas, que só o Nicolas, eu acho que ele foi o deputado o deputado federal mais bem votado do país, tá? Então, o que acontece? Só o Nicolas, ele conseguiu para o time dele, para o partido dele, 1.500.000 votos. Só que nesse time jogam outros jogadores que também ali conseguiram votos. Aí na hora de dividir as vagas aqui, é somado os votos de todos aqueles jogadores. Então aqui, pela quantidade de vagas que eu estou vendo aqui que foi ocupada,
eles conseguiram aqui o PL, por exemplo, por Minas Gerais, algo em torno de umas 2 milhões e 200 mil votos, somando todos, tá ok? Foi até um pouco mais, porque eles estão com acho que 11 jogadores desse time eleitos. Então deve ter sido aqui uns... Vamos colocar 2 milhões e 400. 2 milhões e 400 mil, tá? Então, enfim, daí eles conquistaram ali o direito a 11 vagas. 11 vagas. Com isso, essas vagas elas vão ser preenchidas com os jogadores desse time. Só que, óbvio, sim, existem cláusulas de bloqueio. O que seria isso? Pode ser que, vamos supor que só o Nicolas tivesse conseguido 2 milhões e 400 mil votos, tem mais jogadores no time dele, só que esses jogadores eles não tivessem atingido o mínimo, que se eu não me engano acho que é 10% desse valor aqui de cada vaga. Eles não poderiam preencher essas vagas. O time conquistou o direito, mas os jogadores não atendem os requisitos mínimos. Nesse caso aqui, sim, todas essas vagas que foram conquistadas por esse time puderam ser preenchidas porque eles tinham jogadores ou candidatos desse time que estavam aptos, ou seja, atingiram o limite mínimo para ocupar essas vagas, tá? Então, aqui na prática, vamos ver essa situação. Porque aqui, ó, verificando todos os eleitos, a última vaga preenchida aqui, ó, a última vaga preenchida do PL, por exemplo, é um jogador daquele time, o Marcelo Álvaro, tá ok? Ele teve 31 mil votos. Tá bem acima, 31 mil votos é óbvio que é algo bem significante em termos de voto. 31 mil votos são 31 mil pessoas, tá? A gente tem cidades que tem mais de 31 mil pessoas. Então ele tem os critérios mínimos para preencher essas vagas conquistadas, então ele vai assumir. Só que veja, daqui em diante esses suplentes aqui são pessoas que, se qualquer um desses demais aqui eles não puderem assumir e tudo mais, eles estão na fila de espera, por assim dizer. Só que se a gente comparar, se eu comparar o Marcelo do time do PL e comparo ele com o Fábio do time do MDB, o Fábio ele teve mais votos, tá ok? Só que o time dele ele só conquistou uma determinada quantidade de vagas. Então ele não entrou na seleção desse time, porque as vagas elas foram preenchidas. Uma vez que o time ele conquista um tanto de vagas ali, ele vai preenchendo. Óbvio que nessas situações eles vão preenchendo com aqueles que têm mais votação. Por exemplo, no time aqui, do time do Fábio, MDB, vamos ver quem que é o primeiro aqui. MDB... Aqui, ó. O primeiro do time do Fábio. O time do Fábio ele conquistou algumas vagas. Só que o primeiro do time dele foi aqui o Ercílio. Ercílio. Ele foi o primeiro. Dentro desse time, ele foi o que teve mais voto. E assim sucessivamente, eles vão preenchendo. Se algum do time dele não puder jogar, por exemplo, aqui tem mais um do time dele, ó, o Newton, com 100 mil votos. Mas, na situação hipotética, se só tivesse ele nesse time aqui, o Ercílio, se só tivesse só ele no time dele, o time dele então conquistou 102 mil votos, ele não teria direito, tá ok? Então, essa é uma maneira justa de que os partidos representem pela quantidade de confiança depositada neles. Não importa se mas só o Nicolas conseguiu 1 milhão e 500? Não importa. Como que eu posso torcer para um jogador de um time e não torcer para o time? Não faz sentido. Como que eu quero que um jogador me represente e aquele time não? Tá ok? Os times ou partidos, por assim dizer, eles têm ali as pautas. Tem sim sempre... tem sempre
times que têm ali pautas iguais, tá ok? Às vezes você olha, se eu votasse num daqui ou um daqui, ok, eles têm ali as mesmas pautas, defendem os mesmos valores, mas óbvio que também tem aqueles extremos lá que tem pautas dentro de partidos que você não concorda de maneira alguma, tá? Mas nessa questão aí, sim, se eu tô votando num jogador de um time, eu quero que esse time me represente, tá ok? Mas eu acho que ficou fácil de entender o porquê isso acontece. Então, se você comparar um jogador ou um candidato de um determinado time com outro de outro time, acontece. Olha, teve 77 e não foi eleito, teve 30 e foi eleito. Tá? É por isso. Então, vale o time. Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!